Gênesis capítulo 37, versículo de número 3. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Amém? Os irmãos podem assentar, amém? Desocupe as mãos, amém? Coloque a Bíblia do lado, glória a Deus. Agora bate palmas bem forte para Jesus, bem forte, aleluia. A fé, ela vem através de nós ouvir a palavra do Senhor. E nessa noite, irmãos, todos que vão ouvir a palavra do Senhor, eu tenho certeza absoluta que se você abrir o seu coração para a palavra do Senhor, Deus ele vai falar conosco aqui nessa noite. Amém? Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela é fiel e verdadeira. As histórias que são contadas aqui na Bíblia Sagrada, não é história falsa, irmãos, é história verdadeira de um Deus forte, um Deus criador do céu e da terra, amém? O Deus que criou o homem e criou a mulher, amém? Desde o início, amém? E essa geração que nós estamos, amém? Na face da terra, também foi o Senhor que criou, amém? E o mesmo Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus do futuro, amém? E essa palavra é fiel e verdadeira, amém? Digna de toda a nossa aceitação. E nessa noite, irmãos, nós estamos no último dia da campanha contra o espírito da inveja. E nessa noite, irmãos, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, ao seu coração, porque a pessoa, quando é obediente, irmãos, ele sofre. Ele sofre. Ai, Malele, então não vou ser obediente para mim não sofrer. Não, irmãos, a pessoa que obedece, é obediente, ele sofre sobre a face da terra. Mas tem um segredo. Se você é obediente, você vai sofrer, mas você vai vencer, amém? E nós estamos diante de uma história verdadeira, no início da Bíblia. Um jovem de apenas 17 anos. A Bíblia diz que José era um jovem trabalhador. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós vemos uma geração, irmãos, que não gosta de trabalhar. Nós vemos, irmãos, uns jovens que não querem trabalhar. E nessa noite, irmãos, a Bíblia está dizendo que José tinha 17 anos e cuidava das ovelhas do seu pai. José era obediente. Tudo que Jacó falava para José, José obedecia. Veja aí, irmãos, a importância de nós ser obediente. Amém? Só que, sendo obediente, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Amém? A gente, sendo uma pessoa de destaque, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a Bíblia diz, irmãos, que os irmãos de José não trabalhavam como José. A Bíblia diz que Jacó amava José. Primeiro, era o filho da velhice dele, né? Que Jacó, ele tinha não só uma esposa, né, irmãos? E a Bíblia diz, irmãos, que devido a ser filho da sua velhice, ele era um jovem obediente, um jovem trabalhador. Um jovem que quando o pai dizia, filho, vai trabalhar, ele ia trabalhar, irmãos. Como eu disse, nós estamos vivendo os dias difíceis sobre a face da terra, aonde essa nova geração, irmãos, não quer trabalhar. E a gente vê, irmãos, que o trabalho, quem trabalha é abençoado por Deus. Quem trabalha, irmãos,
ele prospera. Quem sabia, diga glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que os irmãos de José eram diferentes. A Bíblia diz que um certo dia, irmãos, José estava trabalhando, amém? E volta e meia, ele contava para o seu pai que os seus irmãos não estavam trabalhando, amém? E devido, irmão Jacó, ele amar José, a Bíblia diz, irmãos, que os irmãos de José revoltaram contra ele. Se nós for ler aqui mais para frente, irmãos, a Bíblia diz que os irmãos de José invejavam dele. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que de repente, por causa da obediência, amém? Por causa da inveja dos seus irmãos, a Bíblia diz que de repente, irmãos, um certo dia, a Bíblia diz que o irmão de José tinha ido trabalhar em um certo lugar. E o seu pai disse assim: José, vai lá atrás dos seus irmãos e vê como que eles estão trabalhando. A Bíblia diz, irmãos, que José foi até aquele local e não encontrou os irmãos dele. Amém? E de repente, irmãos, os irmãos de José estavam em outro lugar. Amém? Só que antes, irmãos, na vida de José, tinha algo diferente, irmãos. Porque toda pessoa que é obediente ao Pai, obediente a Deus, amém? Deus tem promessa na vida dele. Quem sabia, diga glória a Deus. Deus tem promessa na vida de quem é obediente, irmãos. Porque os desobedientes, eles sofrem muito. A Bíblia diz, irmãos, que a ira contra José a cada dia, como nós lemos aqui, a Bíblia diz, irmãos, que aqueles irmãos deles invejavam dele, que não conseguia falar com ele com calma, falava estressado, nervoso, né, irmãos? A pessoa, quando ele tem inveja do outro, ele não consegue ter paz um com os outros. Quem sabia, diga glória a Deus. A pessoa, quando é invejosa, irmãos, se você estiver prosperando, ele não gosta. A pessoa invejosa, irmãos, ele não gosta do bem, ele gosta do mal, amém? E a Bíblia diz, irmãos, que José teve um sonho. A história é muito grande, a gente vai resumir, irmãos, porque a história é muito grande. A Bíblia diz que depois daquele sonho, irmãos, os irmãos deles revoltaram mais com ele. Irmãos, essa palavra é um alerta para mim, para você, para nós vigiar no que nós falamos. Quantas pessoas, irmãos, saem contando a vida dele para todo mundo? Ai, a minha vida está derrotada. Ai, a minha vida está muito boa. Isso é um perigo, irmãos. E a Bíblia diz que depois que José contou aquele sonho, a vida de José foi piorando a cada dia. Então é importante para mim e para você guardar as coisas em silêncio. Se Deus falou que vai te abençoar, pode bater palmas para Jesus. Se Deus falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar, mas fecha a boca. Tem gente que gosta de falar tudo, irmãos. Ai, eu ganho R$1.000, eu ganho R$3.000, eu ganho R$5.000. Ai, eu ganho muito pouco. Para que isso, irmãos? Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque muitas pessoas não querem o nosso bem. Assim foi na vida de José, amém? Depois que ele sonhou, irmãos, aquele sonho que era uma profecia do futuro, a Bíblia diz que os seus irmãos revoltaram ainda mais. E a Bíblia diz que naquele encontro, irmãos, quando eles estiveram com seus irmãos, eles começaram a zombar de José. E vem o sonhador, vamos matar ele? E vem o sonhador, vamos acabar com a vida dele? E a Bíblia diz, irmãos, que os seus irmãos jogaram ele em uma cova profunda. Veja que situação difícil, irmãos. Os seus próprios irmãos, por inveja, jogaram José dentro de uma cova.
E a Bíblia diz, irmãos, que quando José estava lá dentro daquela cova, antes, né, a história é muito grande para nós resumir, muitos dos seus irmãos queriam matar. Uns disseram, não vamos matar, né? Não vamos matar José não, porque imagina como o nosso pai vai ficar. Aí, irmãos, ele disse, não, vamos matar ele. O outro disse, não vamos matar. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem promessa de Deus não morre. Quem sabia, diga glória a Deus. Mas quem tem promessa de Deus não morre, irmã Leila. Então por que fulano morreu e tinha promessa? Mas, olha só, o testemunho de José. José era obediente. Deus tinha um plano na vida dele. Amém? E José era obediente. E os planos que Deus tinha para José não poderia, amém, ficar para trás. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele jovem sonhador, ele foi lançado em uma cova profunda, por causa da inveja. Então é necessário, irmãos, nós buscar o Senhor, pedir ao Senhor misericórdia, para que o Senhor repreenda esse espírito da inveja da nossa vida. Porque o espírito da inveja, irmãos, ele traz muita ruína na vida do ser humano. E a Bíblia diz, irmãos, que de repente vinha uma carruagem. Vamos tirar esse menino aqui, vamos vender para ele ir embora. Vamos mandar ele embora, né? Porque, irmãos, é como eu disse, o bem não dá certo com o mal. Se você é uma pessoa de Deus, o mal sempre vai te incomodar. Fique sabendo disso. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que eles venderam José. Eles pensaram, agora ele vai embora, vai morrer para lá, né? Ele vai morrer. Ele disse que quer ficar acima de nós, mas vamos embora levar ele, né? E a Bíblia diz, irmãos, que venderam José, mas sabendo que a promessa de Deus estava para onde ele ia, amém? Glória a Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que quando vendeu José, José foi parar num lugar maravilhoso. Amém? Preste atenção, irmãos, o cuidado de Deus sobre a nossa vida. É por isso, irmãos, que quando a pessoa está passando luta e dificuldade, ele não pode desanimar. Ele não pode parar, irmãos. A Bíblia diz que José, ele foi vendido pelos seus irmãos, e a Bíblia diz, irmãos, que aquela túnica que José usava, eles mataram um cabrito, um carneiro, né, um animal lá, né, e sujou de sangue e mandou, né, chegou lá e falou, pai, nós encontrou foi isso aqui do seu filho, nós encontrou foi isso aqui, nós encontrou foi isso aqui. Aí, irmãos, a Bíblia diz que Jacó, ele lamentou lá, Jacó, ele chorou, irmãos, por causa da morte de seu filho, e não sabendo, irmãos, que a promessa de Deus estava de pé, o sonho de José estava de pé, irmãos. Então é necessário, irmãos, eu quero falar para todos os irmãos que estão aqui nessa noite, se você tem um sonho, não conte para as pessoas, porque quando nós contamos o nosso sonho, irmãos, se nós vamos passar luta, passa luta maior. Mas uma coisa eu tenho certeza, sonha mesmo e não desiste de lutar, irmãos, porque os sonhos de Deus, irmãos, é muito maravilhoso na nossa vida. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando José chegou lá, José foi bem recebido, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que aquele homem, né, lá do Egito, que comprou José, colocou José, né, falou, José, você, irmãos, você é especial. E nós sabemos, irmãos, que todo servo do Senhor é especial, irmãos. Aonde eu vou, aonde você vai, você é especial. Você tem o brilho do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando aquele homem olhou para José, irmãos, ele viu algo diferente. A Bíblia diz que ele colocou, irmãos, a responsabilidade daquela casa nas mãos de José. O que aconteceu? Os irmãos sabem, né? A Bíblia diz que um certo dia, aquele senhor tinha saído, né? José estava cuidando da casa, né?
de repente a esposa daquele homem, irmãos, tentou atacar José. Os irmãos sabem da história, né? Que ele se livrou porque ele temia a Deus. Irmãos, é muito importante quando nós largamos tudo por amor a Deus. E a Bíblia diz que ele não pecou contra Deus e nem contra o seu Senhor. E ele foi parar onde, irmãos? Na cadeia. José foi parar na cadeia. Um jovem que sonhou, um jovem que sonhava, de repente para atrás das grades, por um erro que ele não tinha cometido. A mulher queria ficar com ele, de repente a mulher fala que era ele que queria, né, irmãos? Os irmãos sabem da história. E a Bíblia diz, irmãos, que mesmo na cadeia, Deus era com José. Deus era com José naquele lugar, irmãos. Para nós resumir a história, irmãos, que a história de José, ela é muito grande. A Bíblia diz, irmãos, que tudo que José falava acontecia. A Bíblia diz que aonde José chegava, irmãos, tudo prosperava. Olha só, irmãos, o tanto que é importante, nós como servo do Senhor, irmãos, amém? Abençoar, irmãos. Muitas das vezes tem pessoas que falam assim, mas crente, não tem crente rico, crente é pobre. Não é assim, irmãos? A maioria das pessoas fala assim, mas prosperar como? Crente muitas das vezes tem uma bicicleta, tem um carrinho para andar, não tem mansão, não tem piscina, não tem isso, não tem aquilo, irmãos. Mas crente é próspero, irmãos. Tudo que nós fazemos é abençoado pelo Senhor. O pouco com Deus é muito, irmãos. E o muito sem Deus não é nada, amém? Glória a Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, depois dele ficar, irmãos, lá na cadeia, não foi só um dia, não, irmãos. Não foi só 2 dias. Não foi 1 ano, não, irmãos. Foi muitos anos, amém? Que José estava ali na cadeia, sendo condenado injustamente, mas ele não largava Deus, amém? Quantas pessoas, irmãos, têm deixado a Deus, porque as portas fecharam? Quantas pessoas têm deixado a Deus, porque Jesus não curou as suas enfermidades? Quantas pessoas têm largado a Deus, irmãos, porque há momento na vida da gente, que tudo dá errado? Quantas pessoas têm abandonado Jesus Cristo, irmãos, porque orou e muitas das vezes não alcançou o milagre naquele momento. Ele disse, eu vou abandonar o meu Deus. Deus esqueceu de mim. Veja a história, irmãos, que José, ele foi perseguido, mas tudo, irmãos, que Deus falou com ele aconteceu. Foi de um dia para o outro, irmãos? Se nós ler mais para frente, a Bíblia diz, irmãos, que quando José foi governador do Egito, para cumprir a palavra do Senhor, irmãos, ele tinha 30 anos. Quem já leu a Bíblia, diga glória a Deus. José tinha 30 anos. Agora vocês fazem a matemática. Quando ele começou, irmãos, quando ele começou a ser perseguido, ele tinha 17 anos. Foi 1 ano? Não. Foi mais de 10 anos, irmãos, nessa luta, nessa prova, mas ele foi vitorioso, ele recebeu o milagre do Senhor. Então, a palavra do Senhor nessa noite, irmãos, para nós é: não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Ainda que tudo está dando errado, mas vai dar certo em nome de Jesus, amém? Porque a luta vem e passa. A luta veio forte, irmãos, na vida de José, mas ele não desanimou. O segredo da vitória, irmãos, é nós não desanimar. O segredo da vitória, irmãos, é nós lutar, ainda que está dando errado, mas com o pensamento positivo que vai dar certo. Mas só que nós temos que vigiar, irmãos, nós temos que tampar mais a boca. Tampar mais a boca, irmãos, porque nós muitas das vezes falamos demais e atrapalha as bênçãos do Senhor chegar mais rápido na nossa vida. Amém? Glória a Jesus. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. E nessa noite, irmãos,
Glória a Deus. Nessa noite, Deus ele vai repreender, irmãos, todo mal, inveja, macumba, maldição na vida de quem quer. Quem crê, levante a mão e diga glória a Deus. Então receba o seu milagre em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, amém? E o Espírito Santo de Deus fala mais forte em cada coração, amém?